vamos definir o que é sinais vitais. É um modo eficaz e rápido de monitorarmos as condições do paciente e, a partir disso, perceber as alterações no organismo daquele paciente. Então vamos lá! Quais são esses sinais vitais? Temos 4 sinais vitais principais e 2 que algumas literaturas utilizam. Vamos a eles. O primeiro seria a temperatura. O segundo, o pulso. O terceiro, a respiração. O quarto, a pressão arterial. E os outros 2 que a literatura usa seria o quinto, a dor, e o sexto, a oxigenação, que é a saturação. Agora nós vamos falar detalhadamente de cada um desses sinais vitais. E vamos falar sobre a temperatura. A temperatura é a diferença da quantidade de calor produzida e a quantidade de calor perdida. Nosso organismo, através da taxa metabólica, produz energia, ou seja, calor, e desperdiçando por várias formas. E o hipotálamo é responsável por fazer este equilíbrio entre o ganho e a perda de calor. Bom, pessoal, de acordo com essa tabelinha que eu estou mostrando aí para vocês, nós vemos a alteração da temperatura. E uma dúvida muito frequente é em relação à pirexia, que é a famosa febre, e a hipertermia. A pirexia é um processo infeccioso e a hipertermia é o problema na controlação lá no cérebro. E, de acordo com essa imagem, a hipertermia é de 41 graus Celsius a mais. A febre alta é de 39,5 a 41 graus Celsius. E a febre é de 37,8 a 39,5 graus Celsius. Numa temperatura, digamos, normal, é de 36 a 37,5 graus Celsius. E nós temos a hipotermia, que é de 35 graus Celsius abaixo. A hipotermia é a perda de calor durante a exposição prolongada ao frio, sobrepuja a capacidade do organismo de produzir calor. Ela pode ser leve, moderada ou grave. A leve é de 34 a 36 graus. A moderada é de 36 a 34 graus. E a grave é de 30 para baixo. E agora vamos falar dos locais para a aferição dessa temperatura. Nós temos o oral, o axilar, o reto e a membrana timpânica. Os materiais utilizados para uma boa aferição é o termômetro digital, relógio de ponteiro, algodão, álcool 70 e caneta e papel para fazer a anotação. Lembre-se, a cada paciente que você for aferir a temperatura, sempre passe álcool 70 no algodão para que não haja contaminação para outros pacientes. Agora vamos falar sobre a frequência cardíaca, ou, como eu falei anteriormente, o pulso. O pulso é a delimitação palpável da corrente sanguínea na artéria e é definida pelo número de palpações por 1 minuto. De acordo com a tabelinha que eu botei aqui para vocês, a frequência nomocárdica, que é uma frequência normal, é de 60 a 100 bpm no adulto. Porém, dependendo da idade, esses valores podem alterar. Uma frequência taquicárdica é acima de 100 bpm. E uma frequência bradicárdica é abaixo de 60. Caso você queira aferir no pulso, você não vai chamar de taquicárdica acima de 100, e sim taquisfigmia. E abaixo de 60, você vai falar bradisfigmia. Vamos falar agora sobre a frequência respiratória, que é o número de respiração por minuto. Ou seja, entre uma inspiração e uma expiração, nós contamos uma respiração. Para fazer isso no paciente, a cada uma inspiração e expiração, nós contamos uma respiração durante 1 minuto. Aqui ao lado, eu coloquei a variação da frequência respiratória. A frequência respiratória eupneica, que é uma respiração normal, é de 12 a 20 RPM, isso no adulto. Como eu falei no pulso, ela pode variar de acordo com a idade.
Acima de 20, ela é taquipneia. E abaixo de 12, ela é bradipneia. Vamos falar sobre pressão arterial, que é a força exercida sobre a artéria pelo sangue pulsante. Sobre a pressão do coração, nós temos a pressão sistólica, que é a maior, que é através da sístole, e a diastólica, que é menor, através da diástole. Agora eu vou dar algumas orientações para você fazer uma boa verificação de pressão. Primeiro, vamos conversar com o paciente, nos apresentarmos como enfermeiros, perguntar a ele como que ele chegou até aqui, se foi de carro, ônibus, de moto, e se ele chegar de andando, aí a gente espera uns 5 minutinhos para poder não haver uma alteração na sua pressão. E perguntar também qual o valor da pressão dele normal. Para uma boa aferição sem alteração, primeiro nós temos que colocar o braço do paciente no nível do coração. Segundo, verificar se a roupa do paciente permite fazer uma verificação de pressão. E terceiro, observar se os pés do paciente estão simétricos no chão, ou seja, eles não podem estar ou balançando ou de perna cruzada, senão pode dar uma alteração na pressão. Então, pessoal, para verificar a pressão corretamente, nós vamos ter que achar a artéria braquial. Nós pegamos os 2 dedos e começamos a pressionar. Tá vendo que eu achei a artéria? Tá bem ali onde eu estou mostrando para vocês. Agora, nós vamos pegar o esfigmômetro, colocar a setinha que eu estou mostrando para vocês agora na direção da artéria. Como que eu estou fazendo agora, você pega, bota bem na direção da artéria que você achou a setinha. Aí, a partir disso, nós pegamos os 3 dedos acima e um de folga. Colocamos o esfigmômetro certinho, com um dedo de folga, e assim está correto. Colocamos o esfigmômetro certinho, isso, ajeita. O segundo passo agora é a artéria radial. Você está vendo que eu vou direcionar o dedão? Então, a artéria fica bem nessa posição. É só friccionar os seus dedos durante essa região e ok. Agora, iremos limpar o esteto com álcool em gel e algodão. Colocamos o esteto nos ouvidos e posicionamos ele na direção da artéria para ouvir 2 sons. Primeiro é o som mais forte, que é o som sistólico, e o segundo é o som diastólico. E a partir daí, verificamos a pressão do paciente. Não se esqueça, primeiro som, o sistólico, que é o mais forte, e o segundo, o diastólico, que é o mais fraco.